problemas jurídicos. Ô, Rita, deixa eu perguntar, é que tem a FENASP e a CNTS está apoiando, acho que greve a partir de segunda-feira. Você tem alguma posição? Vai ter uma plenária esses dias entre a CNTS, a FENASP e essa associação, o NASLAF. Não, está tendo, Eu tive uma informação hoje. A CNTS estão em conversação justamente com a NASLAF, que teriam uma conversa no final de semana para ver a deliberação, né? Sobre o indicativo de paralisação. A partir de segunda-feira. Nós, é como a gente está falando, gente, obviamente a gente apoia todas as formas de luta. Porque assim, existe essa especificidade da associação, a gente respeita, é um movimento que existe, a gente obviamente apoia qualquer forma de luta. Agora tem essa diferenciação de eixo. O eixo da UNASLAF é muito que, uma vez que você foi redistribuído para a Receita, você tem que obrigatoriamente entrar na carreira tributária. O apoio da CNTS justamente porque a UNASLAF é uma associação. Então, se tivesse, teria o apoio da confederação quanto aos dias parados, entendeu? Porque a confederação sentaria na mesma negociação, já a associação não. Então, seria uma forma de negociar os dias parados nossos, se nós paralisássemos. Então, a gente queria ter o apoio do Sindicato de São Paulo também, porque o Sindicato de Pernambuco está apoiando essa questão dos redistribuídos. Então, a gente queria ter uma posição também do Sindicato de São Paulo que desse esse apoio aos redistribuídos do nosso estado. O sindicato está fazendo o seguinte movimento. Primeiro, nós tentamos forçar desde 2002, como a Rita falou, a questão da negociação da situação, no geral. Porque o que acontece? Eles pegaram os fiscais, e os fiscais eles resolveram antes de ir. Eles criaram a Secretaria de Receita Previdenciária por uma razão. Porque o fiscal era fiscal de autarquia, e o fiscal da Receita é fiscal de ministério. O fiscal da Previdência não podia ir direto. Ele tinha que primeiro subir para o fiscal de ministério, para depois equiparar com o fiscal da Receita. O governo resolveu isso. Criou a Secretaria de Receita Previdenciária no âmbito do ministério. Subiu os fiscais, que aí sim se equipararam, mas não subiu os administrativos. A gente está trabalhando com a seguinte perspectiva desde o início. O governo não apontou, desde o início da Superreceita, nenhuma iniciativa para resolver o problema dos trabalhadores administrativos. Primeira razão para que ele faça isso. Os trabalhadores do INSS tinham uma expectativa de que chegariam lá e o primeiro degrau a ser atingido seria equiparar com o técnico. Né? Hoje é analista tributário. Quando chegou na Receita, teve uma péssima surpresa. Existe lá um agente administrativo da Receita que recebe menos do que o trabalhador do INSS. Portanto, se são dois trabalhadores de nível médio, se o governo fizesse qualquer coisa para os trabalhadores do INSS entrarem lá numa situação melhor, ele antes ia ter que fazer para os seus próprios trabalhadores. Então, o que ele fez? E isso foi o que ele criou a ilusão nas pessoas. Nós vamos para lá, vamos aprender o serviço do analista, vamos virar analista. Não existe isso, moçada. A tendência é ir para lá e ficar no mesmo nível que o agente administrativo da Receita. Por que está fazendo 8 horas? Porque o governo tem uma esfera de trabalhadores lá que faz 8 horas e recebe menos do que o trabalhador que foi do INSS. O que aconteceu a partir daí? A gente procurou trabalhar com a seguinte perspectiva: tem que fazer um enfrentamento. Isso a gente não conseguiu consolidar, porque muitos trabalhadores criaram a expectativa de que bastava ir para a Receita e estava resolvido. E foram. E não resolveu. O que a UNASLAF faz hoje? O problema da UNASLAF sentar para negociar não é porque ela é uma associação. Em todos os processos de negociação tem associação que senta na mesa. Não é esse o problema. O problema é que a UNASLAF sabe de antemão que se não for uma greve muito forte, a Receita não vai negociar. O que significa ser uma greve muito forte? Primeiro, tem que unificar um eixo disso. Qual é o eixo? Para criar a expectativa de uma carreira fazendária, não basta colocar uma carreira fazendária no papel e soltar para as pessoas. Tem que criar um processo de mobilização que vá definir quem são as pessoas que vão fazer essa luta. Quantos trabalhadores do INSS hoje estão na Receita Federal? Qual é o poder de fogo dos trabalhadores do INSS na Receita Federal? Gente, nós do INSS da Saúde, nós não podemos ter dúvida. Nós aprendemos a fazer greve. Nós sabemos o que é uma greve. Quando é que uma greve força a negociação? Quando ela força o patrão a olhar o seguinte:
faço mais nada sem eles. A pergunta é, se vocês pararem na receita hoje, vocês param a receita? Como o processo de mobilização é importante parar? É importante parar, como processo de mobilização. Mas para sair de uma greve, a gente precisa entender o seguinte, quais são os passos dessa greve. Então, este momento agora é um momento de mobilização. O sindicato não tem nenhum problema de apoiar a paralisação que o NASLAV está chamando. Só que nós achamos que antes disso tem que ter um processo de mobilização. Muita gente está na receita e está feliz, só está esperando o que é que vai melhorar. A má notícia é a seguinte, não está melhorando nada. Para melhorar vai ter que lutar. Para lutar vai ter que se organizar. Para lutar vai ter que mexer com os agentes administrativos da Receita que estão querendo discutir 30 horas com a gente. Porque as 30 horas contaminou os caras. Né? Isso é processo de mobilização. Vale tudo no processo de mobilização. Vale paralisar com a NASLAV? Vale paralisar com a NASLAV. Mas tem que compreender qual é o limite da reivindicação que a NASLAV está fazendo. Vale como elemento de mobilização? Vale. Não tem problema parar com a NASLAV. Agora, as consequências da paralisação é o que a gente está discutindo em todos os setores, gente. Aí é a vida. Parou, deu problema, tem que juntar todo mundo e resolver o problema da paralisação. Então, primeira coisa é isso. Se a NASLAV tirou o dia de paralisação, olhar direitinho o eixo, olhar direitinho o que o NASLAV está propondo. Agora, carreira, qualquer luta que a gente for fazer, você tem que ter, primeiro, como é que eu, com a minha ação, posso criar uma correlação de forças no local em que eu trabalho para forçar o patrão a negociar. Certo? É pouco ainda? Nenhum problema começar. Às vezes a gente começa com 2 ou 3 fazendo doideira e a coisa cresce. Tem que fazer. Então a primeira coisa é isso. Agora, não dá para sair com a ilusão de que isso só resolve. Se os caras quisessem resolver, moçada, eles tinham resolvido como resolveram o fiscal. É isso que a gente precisa ter em mente. Para a gente resolver, nós vamos ter que brigar. Okay? Agora, o que a gente está fazendo pelo Estado? Correndo os locais e procurando o pessoal da Receita, que está ultra isolado hoje, que é muito pouco, para dizer o seguinte, gente, precisa voltar a ganhar corpo. Precisa voltar a criar condições dentro da Receita de conseguir mexer com alguma coisa. Ou, o que é que nós também estamos apontando? Volta para o INSS. São os dois movimentos. Porque onde a gente conseguiu avançar até o máximo hoje foi o quê? Garantir a permanência no INSS. Porque como dividiu, tem gente achando que na Receita resolve, tem gente achando que é no INSS, então tá, primeiro você garante esses dois campos. Quem quer ir para a Receita vai, mas tem que ter uma garantia de situação definida. Quem quer ficar no INSS fica. Qual é o problema? Nenhuma das duas situações hoje estão resolvidas. Porque o governo quer ter autonomia para tratar com este universo de trabalhadores que estão indo para a Receita Federal. Eu só queria falar mais um segundinho sobre isso, que é o seguinte, juntar as pedras da Receita Federal. Primeiro, o dinheiro da Previdência foi para lá, não é isso? O INSS ficou mais fraco, não ficou? Perdeu a autonomia financeira.